de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui está minha mãe e aqui estão meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. No Evangelho de hoje, Jesus diz que quem faz a vontade de Deus é irmão dele. Se nós pecarmos, nós seremos perdoados. Mas, ao pecarmos com o Espírito Santo, não seremos perdoados e seremos culpados de pecados eternos. No Evangelho de hoje fala que Jesus fala que quem faz a vontade de Deus é considerado irmão de Jesus. E para ser irmão de Jesus, a gente tem que fazer o bem para as pessoas, não ser mal, ser educado, ser amoroso, ser muito divertido. Não pode fazer o mal para ninguém, ajudar todo mundo que precisa. Isso que a gente é para ser o irmão de Jesus. O que eu entendi desse evangelho é que Jesus voltou para a casa com ele, os discípulos, que depois eles ficaram sabendo que ele não parecia ele mesmo, que ele estava fora de si. Quando eles souberam disso, os mestres da lei que tinham vindo lá de Jerusalém, disseram que ele estava possuído por Belzebu e que os príncipes dos demônios expulsavam os demônios. Então Jesus falou assim, como que Satanás pode expulsar Satanás? Aí ele continuou falando, como, tipo assim, se um reino fosse contra si, não podia ficar ainda no reino. Se uma família também, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas tudo será destruído. Que ninguém pode entrar na casa de um homem forte só para roubar seus bens sem antes o amarrá-lo, só depois que poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo,
tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, com qualquer blasfêmia que tiverem dito. Aí, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele estava possuído por um espírito mau, que ele não gostou disso e começou a falar disso, né? Foi o que eu acho. Aí chegaram os irmãos e a mãe falaram eles mandou chamar Jesus. Aí chegou lá, havia uma multidão sentada dele, então eles disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olhando para o que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem fez a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória a você, Senhor. O que eu entendi sobre o Evangelho de hoje é: Jesus voltou para casa com seus discípulos. Lá começou a se juntar tanta gente que ninguém cabia mais. Mas é claro que tiveram aquelas pessoas que disseram que Jesus estava possuído, falando que ele era um demônio que expulsava outros. E então Jesus teve que a chamar. Ele a chamou e disse: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Ou seja, como é que Jesus poderia ser um demônio, sendo que ele expulsa outros demônios? Não faz sentido, pois Satanás não expulsa Satanás. Mas ainda assim, disse que a perdoaria. Eu não entendi que tinha pessoas que falavam que Jesus tinha um espírito mau. Então a mãe dele e os irmãos mandaram chamá-lo, e havia um monte de gente sentada em redor dele. Então eles falaram que a mãe dele estava chamando os seus irmãos dele lá fora à procura dele. E ele falou assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para quem estava sentado ao redor dele, e disse assim: estão minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã é minha mãe. Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz.